Sentes que és olhado de lado por alguns artistas, humoristas, pelo facto de usares o humor Sim, bastante. Dessa linha? Bastante, sei bem, quer dizer, muitos já fizeram piadas sobre mim, já falaram sobre mim em espetáculos, em entrevistas, em não sei o quê. Nos próprios programas? Nos próprios programas, etc. Mas vivo bem com isso, gosto muito. Vives bem com isso? Sim, pá, não tenho nada, sei lá, acho que é... Faz parte. Tornou-se fácil bater no Diogo Faro porque é que estupidez, porque falei de ser pessoa. Tornou-se fácil bater... É um bocado beto isso. Sim, horrível. Mas tornou-se fácil bater em mim por ser esta coisa que às vezes parece que não é bem definida aqui em Portugal, parece que é muito difícil definir humorista, ativista, não sei o quê. Então parece que tornou-se fácil. Mas pronto, eles são todos muito originais e têm todos a mesma piada sobre mim, portanto, quer dizer alguma coisa. Se estivéssemos num talk show, ouvia-se alguém a tocar no prato, não é? Não guardo na bateria, pum. Não guardo rancores, acho que há aí comediantes muito bons, ou com os quais eu não me identifico, mas eu percebo que tenham muito público e que façam o seu trabalho. O seu show. Sim, e está tudo bem, não guardo rancores. Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Os tempos estão especialmente perigosos. Isso não é novo que haja um manto de suspeita e de corrupção sobre altas figuras da política nacional. O cenário parece inédito no timing, no conjunto de personagens envolvidas e pelo facto de haver um partido que digere e engorda rápido com isso. Se não, veja-se, depois de sucessivos atos imorais de figuras próximas de António Costa, junto com uma suspeição populista criada pelo Ministério Público, que fez cair um governo de maioria absoluta, passou agora a discutir-se uma alegada cunha do filho do Presidente da República para favorecer duas gêmeas luso-brasileiras com um medicamento que vale 4 milhões de euros. E tudo isto acontece com uma crise social instalada e a poucos meses das próximas eleições legislativas. Está o circo montado para a extrema-direita aproveitar-se e soltar os palhaços, trapezistas, acrobatas e leões e repetir a cartilha populista de que os políticos são todos iguais, uns trafulhas e bandidos, e que isto só lá vai com as mãos mágicas de quem não acredita no sistema democrático, num discurso chico-esperto, oportunista, superficial e cínico, que se alimenta do ódio, do medo e da desesperança. A história parece repetir-se. E 50 anos depois do fim da ditadura, voltam a surgir novas ameaças à democracia, com uma certa direita esvaziada e uma esquerda desacreditada e desunida. No ano em que se celebra meio século desde a Revolução de Abril, corremos o risco de ver a bancada do partido mais à direita do Parlamento aumentar o número de deputados. As sondagens assim o indicam. E estes tempos são bons para o humor, ou o cenário político está a ficar uma anedota que se faz sozinha? Vou querer discutir sobre isto com o meu entrevistado, o comediante Diogo Faro, 4 anos depois da nossa última conversa que tivemos neste mesmo podcast, só que na casa dele, na antiga casa dele, já lá vamos. E muita coisa aconteceu desde aí. O Diogo mudou de casa, foi forçado a isso, houve uma pandemia, várias guerras e agora a queda do governo que deixa tudo em aberto sobre o que vem aí. Admiro-lhe a forma como, através do humor e das redes sociais, se posiciona e não se furta a desconstruir as várias opressões, perigos e injustiças na nossa sociedade. Do problema da crise climática e da habitação à masculinidade tóxica, do racismo à homofobia, transfobia, xenofobia e demais discursos de intolerância.
E se há uma certa turma do humor que esperneia com a suposta cultura do cancelamento, deixando sempre no ar a questão, mas agora já não se pode dizer nada, a verdade é que há piadas que envelheceram mal e perderam a graça. Alguma vez tiveram? E nunca antes se discutiu tanto sobre os direitos das mulheres e das minorias, com grandes avanços na lei, e as redes sociais passaram a dar voz a quem até aqui não tinha lugar de fala, nem oportunidades para responder e dizer o que as ofende, marginaliza, achincalha e mata. Pode o humor ser uma arma para denunciar crimes, opressões e injustiças? Vou querer perguntar. Autor do podcast Desta para Melhor, Diogo Faro intitula-se nas redes sociais como o sensivelmente idiota e nos seus espetáculos de stand-up questiona algumas ideias feitas, talvez idiotas, que persistem rígidas na sociedade, sobre papéis de género, sobre sexualidade e relações, ou até sobre justiça social e distribuição de riqueza. Depois de Lugar Estranho e processo de humanização em curso, Diogo está agora em cena todas as quartas-feiras no Teatro Vilaré, em Lisboa, até 27 de dezembro, com o novo espetáculo Amor, Quero Beijar Mais Pessoas. Desta vez junto com a atriz e namorada Joana Brito Silva. Um texto escrito por esta dupla, baseado na sua experiência enquanto casal não monogâmico. Será que a monogamia é mesmo um modelo ideal para a maioria das pessoas? Será que é errado sentir atração por várias, ou até, quem sabe, amar mais do que uma ao mesmo tempo? E por que razão a não monogamia consentida é vista com tão maus olhos, se por outro lado a infidelidade é apontada como uma das principais causas das separações e em anos bons, por cada 100 casamentos há 50 divórcios? Bom, estas são algumas das questões que são levadas à cena e que eu vou querer discutir com o Diogo, que abomina a expressão cara metade, consigo perceber porquê, a par de grupeta e top. Percebo bem. E posso adiantar que já vi o espetáculo do Diogo e da Joana, que aconselho, e fiquei surpreendido quando eles se dirigiram à plateia em dado momento com o desafio: quem é que aqui nunca pensou se seria não monogâmico? Ponha o braço no ar. E numa sala cheia de gente, julgo que 400 pessoas, não se viu braço nenhum levantado. Pelo menos eu não vi. Agora pensem. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Diogo Faro. Bem-vindo, bem regressado ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Muito obrigado. É um prazer enorme estar de volta. Muito obrigado. Já tinha gostado muito da outra conversa que tivemos, e como sou teu ouvinte aqui com regularidade do podcast, que bom saber. Fico muito contente por este convite. Muito obrigado. Obrigado por teres vindo. Vamos saltar juntos? Vamos. Bora. Curioso com o episódio de hoje? Antes de passarmos à grande conversa, quero falar-lhe de algumas pequenas coisas, aquelas que transcendem o próprio tamanho, de tal forma que é impossível passarem despercebidas. A mestria e a dedicação que fazem de cada detalhe uma história. Esta dança entre o rigor e a arte esconde-se um pouco por todo o nosso cotidiano, já reparou? Basta pensarmos no DS4, da DS Automobiles. Puro savoir-faire, do requinte tecnológico ao protagonismo de cada pormenor do acabamento. Uma peça criada com minúcia artística. Uma berlina de topo, com o novo DS Iris System, o sistema de informação com assistente pessoal que otimiza e facilita a experiência em viagem, nomeadamente ouvir podcasts como este, que está prestes a começar. Desfrute. Olha, começo com esta pergunta. Concordas que estes tempos estão especialmente perigosos? Sim, eu estava a ouvir falar. Para já, estas introduções, quando fazes elogios às pessoas, eu gosto muito de ouvir quando fazes aos outros, mas já temi isto, é sempre um bocado constrangedor. Obrigado pela parte que me toca, mas a outra parte, a parte política que falaste antes, sim, inquieta muito, não é? Basta ver, temos a certeza que a extrema-direita vai crescer muito, e temos passado por esta fase toda política enorme, onde lá está, continuamos, agora estamos a falar do Marcelo e da Cunha e não sei o quê, ou estamos a falar do Ministério Público e do Parágrafo e do António Costa, e etc. E a queda do governo? E isto, claro que é tudo importante, mas enquanto isto está a acontecer, todos os dias há mais uma pessoa a viver na rua. Todos os dias há mais gente que não consegue comprar comida porque os preços estão como estão. Todos os dias há mais gente que não consegue pôr combustível no carro. Há mais gente que não consegue ser atendida nos hospitais. Portanto, sim, estas coisas são importantes, fazem parte da política e são importantes. E podem mudar o cenário que político na Assembleia, que mudam as políticas. Sim, entretanto não estamos a resolver problemas estruturais,
que estão a afetar a vida das pessoas no dia a dia. A grande questão é para onde é que caminhamos e se o cenário político vai para onde vai. Claro, historicamente, onde é que cresce a extrema-direita? É sempre nas maiores desigualdades e nas maiores falências da desigualdade económica. E quando o Estado não providencia as pessoas com as coisas mais básicas, como educação, saúde, habitação, e depois com a extrema-direita consegue capitalizar isto muito bem. Dizer bem estes cenários de crise, de desesperança, não é? A extrema-direita é altamente corrupta, vive do ódio, não tem soluções, e acima de tudo não tem soluções. Não há uma solução da extrema-direita que promete às pessoas desesperadas. Não tem soluções para o SNS, para a educação, para a habitação, não tem soluções para nada. Vivem do ódio e do ressentimento, e é fácil capitalizar este ódio e ressentimento e o medo das pessoas e arranjar um bote expiatório, não é? Vários tipos de extrema-direita arranjam os seus botes expiatórios. Podem ter sido os judeus, como agora são os imigrantes, como são os refugiados, como são as pessoas trans, às vezes, não é? É arranjar alguém para culpar os problemas, mas nunca as falhas da desigualdade económica, nunca as falhas do investimento no SNS, nunca o descontrole completamente dos preços da habitação. Nunca, e os problemas nunca são, para a extrema-direita, nunca são realmente aquilo que são. Não é? Nós vimos o que se passou no Brasil, por exemplo, em vários países, com o papão da corrupção, sim, e agora rimei, vai para o governo uma situação e uma pessoa que faz bem pior, aliás. Faz bem pior, que aumentou a desigualdade económica, que aumentou a criminalidade, que aumentou tudo aquilo que dizia que não ia aumentar, mas que toda a gente sabia. E com corrupção em grande, sim, portanto, claro. só que acrescentou em camadas muitos comportamentos antidemocráticos, claro, e a gerarem ódio. E parece que não se aprende nada. Não, isso é um bocado... O problema é complexo, e um analista político deverá falar melhor do que eu sobre isto, mas o problema do crescimento da extrema-direita tem várias raízes, mas para mim esta é mesmo fundamental. Depois, claro que por um lado eu também não passo pano na maior parte, há muitas pessoas que, honestamente, já não dá para dizer só, são pessoas revoltadas, quem vota na extrema-direita, estão muito desiludidas. Já temos a extrema-direita com muita força cá em Portugal há uns bons anos, já nunca desapareceu desde o 25 de Abril, andava escondida, mas nós sabemos o que é que as pessoas daquele partido dizem, as coisas altamente racistas, machistas, sabemos que não têm soluções para nada. Se depois de tudo o que eles dizem, depois até de se provar que são violentos, que estão envolvidos em casos de corrupção, depois disto tudo, sabes disto tudo, e mesmo assim votas naquele partido, então já não há muita desculpa. É porque gostas daquilo. E parece que há grupos económicos envolvidos que investem nesse partido. Como era sabido e como tem sido exposto. Ainda há pouco numa entrevista a Mariana Mortágua falou nisso, e era uma coisa que já é sabido, já tinha havido uma investigação de vários órgãos de comunicação, não sei se até que o Expresso fez, mas o Sábado fez. Mas isto costuma estar ligado historicamente também, grandes grupos económicos, não são todos, não são todos uns monstros, claro, mas há alguns que beneficiam muito do crescimento da extrema-direita e que concordam com aquilo que defendem, porque os grupos grandes económicos nunca são beliscados quando a direita está no poder, e muito menos da extrema-direita. Portanto, a Mariana e as outras investigações falaram do Grupo Champalimau, o Grupo Melo, os acionistas da Barraqueiro, etc. E é importante que isto também se saiba, não é? Se saiba para as pessoas tirarem as suas ilações. Sim, acima de tudo que as pessoas percebam que a extrema-direita é para além do ódio que representa e do conservadorismo e bacoco, aquilo não tem sentido nenhum. E o racismo, e passando isso tudo, não há ali uma solução para os problemas reais das pessoas, não é? Mesmo que nós quiséssemos esquecer, se não fosse grave o suficiente, estes problemas de ódio e discriminação, não há uma única solução para a habitação, para a saúde, para nada. Portanto, é tudo um vazio. Estes são bons tempos para o humor, ou o cenário político está a fazer... É uma anedota que se faz sozinha? Essa pergunta eu acho que é sempre recorrente e normal que seja feita. Acho que o humor estará sempre presente, infelizmente. Felizmente. Eu gostava que não fosse uma situação tão trágica. Há quem diga que em situações destas mais trágicas, mais anedóticas, o humor tem menos espaço porque a piada se faz sozinha. Sim, eu acho que tem sempre muito espaço. Agora,
mas também sendo pragmático, eu gostava que não houvesse tanta gente a passar tão mal, não é? Eu e acho que os comediantes arranjaríamos sempre motivos para fazer humor, que não fosse necessário haver tanta gente a passar muito mal, mesmo com a crise da habitação, com a inflação, etc. O teu humor é um humor com causas, com um lado ativista e nestes tempos importa, eu tenho percebido, aliás, com a crise da habitação, está mais musculado e com a mira mais apontada para estes temas, não é? Sim, eu acho que tenho conseguido afinar o meu humor, calibrar. Foi uma coisa que acho que demorei alguns anos a conseguir calibrar bem o que eu queria fazer no humor, é muito político e com causas e etc. A calibrar o ponto para que tivesse realmente graça, para que fosse mesmo humor, mas que também falasse mesmo das coisas que eu queria falar e que pudesse apontar, pôr os dedos nas feridas, seja o que for, apontar às causas que queria realmente apontar. E acho que tenho conseguido, agora nos últimos anos, tenho conseguido fazer isso melhor. Como é que descreves o teu humor? Humor político, humor de causas? Sim, o humor é o humor político. E sei que há muita gente que não acha que se pode ser duas coisas, só humorista ou ativista, só se pode ser. Eu, por acaso, acho que se pode ser as duas coisas. Claro que se eu me propuser a fazer um espetáculo de stand-up e depois for para o espetáculo e não fizer rir as pessoas e tiver a dar uma palestra, não sou humorista. Ou se quiser ir participar na organização de uma manifestação pela habitação e depois estiver lá só a dizer piadas e não levar as coisas a sério e nada, se calhar também não sou ativista, mas acho que as coisas podem ser feitas. E tu tens provado que é possível pôr plateias a rir, falando de temas mais feministas, antirracistas e no fundo com um olhar crítico. Sim, acho que sim, quer dizer, os comediantes que mais sigo no estrangeiro são todos assim, são todos muito políticos, o John Oliver, ou o Gregório de Vivier, ou o Jon Stewart, o Trevor Noah. Boas referências que de facto fazem isso, cada um com o seu estilo. Cada um com o seu estilo, mas é tudo muito político, tudo o que fazem, e não deixam de ter muita graça. Agora, eu sou 1000 vezes pior do que qualquer um deles, como é óbvio, mas tento afinar o meu humor para que vá para aí, que as pessoas de facto se riam, que tem que ser o principal objetivo de um humorista se nos propusermos a sermos humoristas, mas o limite do humor é esse, sim, deixa-te fazer claro, rir, sim. já. Mas não descartando as minhas convicções e se puder ajudar, se puder realmente criticar algumas coisas e fazendo as pessoas rir e apontar problemas, etc. Sim, eu sei que e não posso descartar também a responsabilidade das coisas de que digo através do humor. Eu sei que os meus vídeos iniciais, vai fazer quase um ano, foi em janeiro, sobre a habitação, eram cómicos, eram para as pessoas se rir, as pessoas riram-se, mas sei o que é que gerou, sei a bola de neve que aquilo... ou seja, não quero ser também tão modesto ao ponto de achar que foi só um vídeo de humor. Não, eu sei bem as consequências que aquilo teve. Que consequências é que teve? Aquilo teve, sei lá, centenas de milhares de views, que resultou que as pessoas começaram a enviar uma data de testemunhos e que eu comecei a partilhar, que fiz mais vídeos com isso, etc. E funcionaste como palco e gerou, para uma discussão, sim, sobre a habitação. Sim, sentes que foste um rosto que deu palco e aumentou a discussão, sim, e o olhar crítico sobre o tema. Acho que sim, na altura não estava a falar sequer assim de muita habitação. Isto começou, foi uma notícia que saiu a 26, 27 de dezembro. Ou foi para essa altura, só que era Natal, passagem de ano, ninguém deu muita importância, saiu no Jornal de Negócios, ou o que foi, e a notícia já dizia que de 2021 para 2022 a renda tinha aumentado em média 500 euros. E eu vi aquilo, era mais uma notícia, que agora já aparece todos os meses, mas eu vi aquilo e quase ninguém falou daquilo. Eu pensei, bom, vou deixar passar uns dias. E passados uns dias, foi para aí 4 ou 5 de janeiro, fiz um vídeo e foi este tal que explotou. Depois muitas reações, o que fez com que muitos jornalistas viessem falar comigo para lhes dar acesso àqueles casos, o que gerou muitas reportagens e entrevistas sobre aquelas pessoas que tinham mandado casos, e gerou assim uma bola de neve que gerou depois tudo que... calma, isto não sou responsável sozinho disto.
Mas passaste a sei ser que, sei que as palavras, um ator ativo. Sei que as coisas contam, aquilo que fazemos conta, não posso descartar da responsabilidade para o mal e para o bem. E assim se prova que através do humor se pode fazer política, Diogo? Sim. Eu não faço política, assim ativamente, não é? Mas o humor político, como tudo, podia ter sido uma música, não é? Há muita gente que está a fazer isso incrivelmente bem, seja a Garota Não, ou outras pessoas que impulsionam pensamento, que impulsionam crítica, que impulsionam se calhar a ação. E acho que o humor também pode fazer isso, e não me descarto da responsabilidade que tive aí, mas sempre com noção que isto é um processo coletivo. Se aquelas pessoas todas não tivessem coragem de mandar os seus testemunhos, se os jornalistas não tivessem tido interesse, se os grupos já os movimentos que há pela habitação, que já alguns com dezenas de anos, outros com mais recentes, não tivessem intervindo e não tivessem a fazer um grande trabalho. Portanto, não sou eu, estou longe de ser aqui um herói, mas sou mais uma peça, e o meu amor contribuiu para este movimento que se gerou, entretanto. Portanto, não te interessa estar em cima do muro a ver as coisas passar ou afundar? Não, interessa-me fazer parte de um coletivo em que possamos todos, nós, jornalistas, artistas, ativistas, políticos, interessa-me fazer parte de um país onde nem quer ser uma coisa utópica do mundo melhor, não, é um país onde as pessoas possam viver dignamente, que tenham uma casa, que tenham comida e não andem a viver em tendas na rua, não é? Bom, crise da habitação. Na habitação tens sido, como disseste, uma das vozes públicas mais visíveis. A situação está cada vez pior, a habitação está mais inacessível do que na crise de 2008. A conclusão é do Banco de Portugal, que aponta para o aumento dos preços de venda das casas e das rendas. Isto, tu olhas com esperança para o que vem aí ou não? Não imensa, mas também, se não tivesse esperança, não continuávamos, e agora digo, nós, coletivos pela habitação, pelo direito à habitação, não continuávamos a lutar. E não temos outro remédio, não é? Nós não podemos olhar para a situação e ver o desespero de tanta gente e não querer lutar por habitação para todos. Agora, isto tem sido sempre medidas completamente ineficientes. O governo parece ter acordado para isto tarde demais, mas há o programa Mais Habitação. Tarde demais e que pode ter coisas boas, mas é ineficiente. Estamos a pôr pensos rápidos num braço amputado. Não me parece. Quer dizer, um dos maiores problemas são os benefícios fiscais aos grandes grupos de investimento, que é uma sangria gigante. O dinheiro que Portugal perde a dar esses benefícios, e a maneira como, de uma forma altamente predatória, compram prédios inteiros, estão a comprar Portugal inteiro, e tudo dominado por grandes grupos económicos e sem tetos às rendas, sem absolutamente nada. Já para não falar dos vistos gold, que não se sabe bem se acabam ou se não se acabam, ou se os acabam... benefícios aos residentes não habituais. Claro. Todos os benefícios para os nómadas digitais, todas as licenças para novos hotéis, não é só alojamentos locais, estão-se constantemente a construir hotéis. E depois é a narrativa que passa muito, a quantidade de comentadores e de políticos que nós vemos mais associados à direita, que acham isto tudo normal. Claro, não lhes afeta nada, se calhar nem conhecem ninguém que esteja a passar mal, não sei, custa mesmo esta narrativa sempre de, não, isto é preciso construir mais. Nós vemos que está a ser construído muita coisa, mas eu vejo, basta ir lá para Lisboa, há sempre prédios novos a aparecer, só que depois tu ligas para lá e um T0 custa 600 ou 700 mil euros. O problema não é... É conseguir a preços acessíveis para os salários da maioria dos portugueses. E outras coisas, dizem que é preciso habitação pública. Claro que é isso, é outra coisa. Um parque habitacional, sim, com dinheiros públicos para que as rendas baixem. Sem dúvida, mas as coisas não têm que ser uma ou outra, tem que haver tetos às rendas. Agora, com urgência, tem que haver tetos às rendas. O Estado tem a obrigação de construir muito mais casas, mas vão demorar. Entretanto, tem que arranjar uma maneira rápida de controlar o mercado. Isto é incomportável. Os tetos às rendas já existem, alguns, mas são altos para os ordenados que se praticam atualmente em Portugal, não é? É surreal, como Lisboa é a cidade mais cara para viver, face ao que se ganha. Isto cabe na cabeça de alguém. Não é? É completamente incomportável e é assustador, de facto, ver esta narrativa de para muita gente isto não ser uma urgência, e não, é preciso construir mais, é preciso... há cada vez mais gente a viver na rua. E agora saiu mais uma reportagem do Diário de Notícias. Isto não é só pessoas
que tiveram azar na vida e que foram parar à rua, não sei. São pessoas que trabalham, muitas delas, pessoas que estão a trabalhar e estão a viver na rua. Muitas delas trabalham no turismo. No turismo, a nossa galinha dos ovos de ouro que dá tanto dinheiro ao país, dá dinheiro a quem? A quem dá dinheiro se as pessoas que trabalham na restauração e na hotelaria são tão mal pagas? Dá dinheiro a quem se estas pessoas, muitas delas, estão a viver em tendas de Almirante Reis para depois irem servir os turistas nos hotéis e nos restaurantes? O Expresso noticiou pessoas com emprego que vivem em parques de campismo porque é mais barato, ou nos carros. Portanto, está a dar dinheiro a quem? Aos mesmos? Aos grandes grupos? Não é? Portanto, não faz sentido. Temos, o Medina já tinha dito e o Moedas diz também, não percebo o conceito de turismo a mais. Não, eu percebo, não é? É Lisboa e o Porto estarem completamente a abarrotar, há cada vez mais, há mais alojamento local, agora não há, porque não há mais licenças para isso, mas chegámos a um nível absurdo de alojamento local, mais de hotéis e de tudo e mais alguma coisa. Há esta discussão se o centro das cidades a classe média deve habitar o centro das cidades ou não? Porquê que não há de poder, não é? Algum direito divino... Ou se o centro das cidades deve ser só para quem tem dinheiro, para os ricos? Sim, quem é que reservou o centro da cidade para os ricos? Uma entidade divina? Não me lembro de ter visto isso em lado nenhum. Acho que as pessoas têm direito de viver, têm direito à cidade. Aliás, o que tem acontecido é que as pessoas tinham direito à cidade e têm sido expulsas. Pelo mercado. Sim, há muitos casos, pode ir falar com pessoas que viveram ou ainda vivem, por exemplo, em Alfama e na Mouraria, como têm sido expulsas até através de bullying imobiliário, não é? Há montes de histórias de como conseguiram isolar pessoas mais velhotas, tirando os corrimãos das escadas, roubando as pensões das caixas de correio, simulando assaltos. E a verdade é que houve uma correção de uma certa política de tornar os centros históricos de Lisboa, no caso, uma Disneylândia para estrangeiros, para turistas. Agora e agora há uma pequena correção nisso e nas leis que limitam o número de alojamentos locais, etc. Sim, mas entretanto Santa Maria Maior já tem 60% ou 70% de alojamento local, não é? E outras têm assim números astronómicos. E o problema não se fica por aí, não é? E os turistas vão ver o quê? Vão ver outros turistas? Chegam à fama, que giro, olha mais um alemão, que giro, olha mais um japonês, que giro, olha mais um americano. Não sei. Há quem diga que o problema é arranjar melhores transportes para levar a população para longe da cidade, para as casas onde podem morar. Isso é um olhar elitista para a política da habitação. E não quer dizer que não seja preciso melhores transportes, claro que é, mas é um olhar elitista que é uma coisa até é muito comum, e é este argumento que é reduzir ao ridículo de mas querem o quê? Que toda a gente tenha uma casa no Chiado, no Príncipe Real. Não quero. Ninguém está a pedir isso. Nós só queremos que... ou que querem ficar com as casas super ricas com vista para o Chiado e para o Príncipe Real, está tudo bem, mas não estamos a falar nisso, estamos a falar de todos os bairros de Lisboa e à volta de Lisboa, toda a grande Lisboa, do outro lado do rio, na margem sul, os preços também estão muito absurdo, das rendas, até chegámos a Palmela e a Setúbal e em todos os arredores das grandes cidades, está completamente absurdo. Ninguém está a pedir casas no Chiado, as pessoas estão a pedir casas para viver em preços que... Lá está, isto trata-se de viver, as pessoas estão a sobreviver, não é? Nós não podemos ter uma sociedade onde a maior parte das pessoas estejam a sobreviver quando, não quero agora estar a enganar nos números, mas mais de 50% da riqueza está concentrada nos 1% mais ricos do país, não é? Isto não faz sentido nenhum. Estavas a comentar comigo antes de começarmos a gravar aqui em estúdio que tu já sofreste na pele o problema da habitação. A última conversa que tivemos foi numa casa onde já não vives porque não tinhas de como pagar a renda. Sim. Foi na altura da pandemia, queres contar? Sim, então pandemia, antes da pandemia eu estava bem de trabalho e de finanças, estava tranquilo. Veio a pandemia, pronto, muito difícil para muita gente. Vivias no centro? Sim, vivia no centro e numa zona fixe, tranquila, e estava a viver sozinho. Depois, entretanto, polémica, passagem de ano e tal,
pus o pé na argola, fui criticado e bem, pronto. Houve um certo cancelamento em relação à tua pessoa, críticas que levaram a que espetáculos e tivesses menos trabalho, não é? Muito menos trabalho, deixei de ser contratado para empresas, etc. Resumindo, o que aconteceu é porque na altura do confinamento... Passei passagem de ano com os amigos, pronto, ainda não se podia, já se podia, que eu estava no Algarve, e no Algarve podia fazer um juntamento, não interessa. Depois eu escrevi uma crónica a criticar festas e não sei o quê. E entraste em contradição. Fui incoerente, mereço críticas, está tudo bem. Acho que não mereço o nível de que aquilo, as proporções que aquilo tomou, não é? Ameaças de morte. Aquilo foi uma coisa assustadora mesmo, completamente desproporcional, e tornou-se muito política. Houve alguns elementos políticos de certos partidos que aproveitaram aquilo. Mas pronto, essa parte já passou. Portanto, isso chegou à tua conta? Sim, fiquei sem dinheiro, porque entretanto também fiquei infelizmente sem o SAP 24, onde eu escrevi crónicas regularmente, e era pago e dava-me bastante jeito. Pronto, entretanto o meu rendimento vai para zero, e eu pergunto à minha senhoria, olha, Cidália, se estou aqui com esta situação, isto é bastante difícil para todos, não é? A pandemia, e não tenho rendimentos nenhuns agora, queria saber se podíamos negociar aqui a renda um bocadinho para baixo. Para baixo não. Foi a resposta dela. Eu pensei, então havia de ser o quê? Para cima? Estava-lhe a ligar para lhe dar um prémio por ser a senhoria do ano, pelo trabalho incrível que faz, que consiste em estar sentada no sofá à espera que o meu dinheiro lhe caia na conta. Ela não foi sensível à tua situação? Zero sensível, o que tenho muita pena, porque eu estava ali há alguns anos, nunca lhe falhei uma renda, nunca dei problemas, a casa tinha muitos problemas, eu nunca me queixei muito. No inverno eu tinha que estar em casa com 2 aquecedores ligados, gorro, casas cascola e não sei o quê. Muitas pessoas cheio de umidade, a passar passam mal, por isso, não é? Minha asma ficou muito pior na altura, não sei o quê, e eu sempre, está-se bem, vou aguentar. E quando foi preciso um bocadinho de empatia e compreensão, não tive, pronto. Tiveste que sair. Tive que sair, tive muita sorte de encontrar outra até perto, é um preço que vou conseguindo pagar, às vezes não consigo porque a vida não está fácil, e às vezes, olha, já aconteceu até este ano ainda, ter um amigo que me pagou a renda de março, o que é que foi, a minha família pagou-me mais recentemente, pronto, a vida de artista é muito instável, as pessoas acham que eu sou rico porque tenho muitos likes. Mas a verdade é que... Mas as tuas contas não se pagam e nunca mais recuperei bem desde a pandemia. Não, nunca mais voltei a ter assim um nível de trabalho que me permitisse estar com regularidade confortável. Tem a ver com a pandemia, tem a ver com a tua voz ser tão engajada, ter um olhar da ativista. Agora acho que sim, acho que sim. Provavelmente não agrada a muita gente, não agrada a muitos... Não sei. Não quero estar a tomar ilusões, se calhar a pessoa que não tem assim tanta graça às vezes, não é? Pode ser a minha falta de talento que não faz com que eu não tenha. Então pergunto isto de outra maneira. Dirias que vários colegas teus e colegas tuas não têm uma voz tão política, tão ativa, com um olhar tão crítico, ou seja, têm um humor mais de pantufa para não perderem tanto trabalho, claro, para estarem mais próximo de marcas? Claro, e fazem bem, então é mais do que legítimo. Eu é que não me revejo, não estou na comédia, nem na arte para isso, não consigo fazer outro tipo de humor, não consigo... porque eu não desligo o que sou enquanto humorista do que sou enquanto pessoa, e portanto há quem consiga fazê-lo. Sim, ou então se calhar é mesmo mais desligado, mais alienado dos problemas da sociedade, ou se calhar dos problemas também não lhes tocam a si, e acho perfeitamente legítimo. Eu acho que se vivesse num país maior e onde houvesse mais comediantes assim mais ativos, e onde as coisas estivessem noutro nível, se eu estivesse ou no Brasil, ou em França, ou no Reino Unido, eu estaria muito mais confortável financeiramente a fazer o mesmo tipo de humor, de certeza. Sentes-te isolado num tipo de humor que fazes? Não muito acompanhado? Sim, acho que não há imensa gente. Isto não me torna nada especial, mas acho que não há imensa gente. Claro que há humoristas que fazem humor político, mas estão noutro nível, não é? O Ricardo tem um programa dele e faz coisas, mas está noutro nível, obviamente, e está onde merece estar, como é óbvio. Mas assim, da minha geração e fazer o tipo de coisas que eu faço, acho que há muito pouca gente, que
que falo tanto destas coisas. E é uma fatura que se paga? Sentes que estás a pagar essa fatura? Sim. Sim, mas lá está. Apontam-te... É legítimo que as marcas não queiram trabalhar comigo. Sentem que arriscariam demais. Sim, o que também às vezes as pessoas dizem que eu sou muito polémico e controverso. O que é polémico? Parece que eu defendo que devia ser obrigatório todos fazermos orgias uma vez por semana. Não sei, eu defendo que toda a gente devia ter uma casa para viver, que devíamos investir mais no SNS, que devia haver igualdade de género, que não devia haver discriminação na base orientação sexual, ao cor de pele. Portanto, eu fico a pensar, porquê que isto é assim tão polémico? Porquê que eu sou assim tão controverso? É estranho esses temas ditos assim ainda agitarem demasiadas águas. Claro que ainda incomodarem tanto. Sim, o que é que isso diz do nosso país? Acho que é estranho. E atenção, há aqui uma coisa que é muito importante, que é eu sou zero vítima, eu escolhi este tipo de trabalho e tenho uma família que, como ainda aconteceu há pouco tempo, quando eu não tive dinheiro para a renda, me pagaram a renda. Isso é muito importante, estás a dizer, ou seja... Eu sou privilegiado na mesma. Isso. Ainda assim, claro, tens imenso privilégio, porque apesar das coisas não terem corrido sempre bem, sim, e teres que sido obrigado a sair da casa, tens uma zona de privilégio que nem toda a gente tem, claro, não é? Tenho uma filha que me pagou as propinas, o que faz, e o conservatório, o que faz com que, mais dia menos dia, se para o ano continuar assim as coisas a correr mal, eu tenho que ir procurar um trabalho normal outra vez, e graças à minha família consigo isso. Outra vez, na verdade, tu começaste assim, não é? Sim, no marketing. Sim, publicidade, no marketing. Portanto, tenho mãozinhas, tenho cérebro, posso ir trabalhar. Claro que eu gostava de continuar a ser comediante, se um dia não der, não dará. Mas isto para dizer que continuo a ser privilegiado, não é? Eu continuo a não ser discriminado com base na minha orientação sexual, a cor de pele, continuo a ter uma família que me pode suportar. Portanto... sou zero vítimas. Claro que dentro da comédia gostava de ter mais trabalho, não é? E de conseguir estar mais estável financeiramente, para conseguir fazer as minhas coisas, que muitas vezes não dá, muitas vezes estou só preocupado em pagar a próxima renda. Ainda vives assim, nesse sufoco? Vivo desde a pandemia, ainda não recuperei, todos os meses pensar como é que paga a próxima renda. Às vezes ganho assim um folgo de 3 meses. Espetacular, e aí vais beber uma cerveja e brindas. Sim, claro, mas pronto, isto para dizer que sou zero vítima em relação ao que é a maior parte das pessoas em Portugal, infelizmente, continua a ser muito privilegiado. Cultura de cancelamento é uma expressão que, pelos vistos, veio para ficar. O que é que dizes sobre as tantas vozes que se levantam sobre o que chamam de cultura de cancelamento e agora já não se pode dizer nada? No humor diz muito, não é? Acho que atualmente vozes de destaque no humor vêm com gáudio dizer pronto, um olhar crítico sobre já não se poder dizer nada, não é? E haver excessos da parte de quem tem um olhar mais crítico ou ativista. Como é que comentas? Acho que o olhar estamos a olhar para o sítio errado, não é? Acho que às vezes há excessos de facto politicamente correto ou da cultura de cancelamento, pode haver coisas que são manifestamente exageradas, mas quem é que foi realmente cancelado por dizer uma piada? Há aqui uns exemplos aos outros, e um exemplo ao outro, e gostam de dar um exemplo, um professor da universidade, não sei o quê. As pessoas constantemente canceladas são as que quase não lhes é permitido existir, como as pessoas trans, por exemplo. As pessoas trans estão a ser completamente, constantemente discriminadas e gozadas e violentadas por existirem, não é? As assassinadas. São a comunidade mais assassinada, nomeadamente no Brasil e em Portugal, como sabemos. Centenas de pessoas. Também. As pessoas negras continuam a ser altamente discriminadas e canceladas no sentido socioeconómico e empurradas para as periferias e sem ter acesso à habitação, sem ter acesso às melhores escolas, etc. Portanto, esta cultura, este olhar sempre da cultura do cancelamento, parece-me sempre bastante enviesado e além disso, eu lembro do exemplo, até chegámos a falar por causa do Dave Chappelle, que foi criticado por ter piadas transfóbicas num dos solos e não sei o quê. Eu adoro o Dave Chappelle, acho que até as piadas aquelas em particular eram um bocado transfóbicas e desnecessárias. Mas acho que ele é absolutamente genial em toda a sua carreira, e não é por eu não concordar com dos outras piadas que lá está, que vou cancelá-lo para mim mesmo. Mas foi estranho ver, houve muita crítica, muita gente a criticar, movimento LGBT, etc. Mas foi muito estranho ver pessoas muito preocupadas com o Dave Chappelle e não sei o quê. Então cancelar o Dave Chappelle. O Dave Chappelle só da Netflix ganhou para aí $80 milhões.
Como é que alguém está a ser cancelado depois de ganhar 80 milhões de dólares? Portanto, faz-me um bocado de confusão como este discurso da cultura de cancelamento é tão desligado da realidade material das pessoas. Faz-me um bocado de confusão. E muita gente, e é engraçado como muita gente que fala sempre sobre a cultura de cancelamento e politicamente correto, agora ainda não vi dizer absolutamente nada sobre quando há pessoas que estão a ser canceladas, realmente canceladas, jornalistas, artistas, estão a ficar sem trabalho por estarem a defender a Palestina e por serem contra o genocídio que Israel está a levar a cabo. Portanto, é sempre uma coisa muito enviesada e não quer dizer que de facto não haja, às vezes, exagero da cultura de cancelamento, mas às vezes a cultura de cancelamento é só um coro de críticas grande que passa em 2 dias. E se calhar uma chamada de atenção como Sim. nunca houve antes, Epá, para sim. como uma piada, uma frase pode sublinhar um achicalhamento, uma marginalização, simples... Continuamos a ter uma liberdade de expressão excelente. Epá, eu acho que as pessoas... Ou sublinhar preconceitos, não é? Sim. E poderá ser mais ou menos interessante uma piada que só sublinha um Claro, preconceito. eu já disse sobre piadas minorias. machistas, já disse piadas transfóbicas, já disse piadas machistas, tudo. Eu tento mudar, porque eu mudei como pessoa, não é? Tu quando começaste no humor, aliás, podemos fazer este olhar. Sim. O Diogo Faro de hoje cancelaria ou acharia menos piada às piadas que fazia no início? Criticaria. Eram piadas mais machistas, transfóbicas, homofóbicas? Sim, também não era assim uma coisa super exagerada, mas de vez em quando tinha uma coisa ou outra que está na net, não apaguei porque faz parte da aprendizagem. E já te chegaram a já, confrontar com isso? Já, não é? e eu penso, ok, infelizmente as coisas têm todas data e digo, olha, sim, está aí, é 2013, estamos em 2023, o que queres que eu faça? Assim, essa piada fui altamente transfóbico, fui burro, ainda bem que já não sou. Mas, e há muitos comediantes que continuam a ser e têm o direito a ser, só que no sentido de, pronto, lá está, como eu também não sou uma pessoa trans, não me afeta da mesma maneira que afeta as pessoas trans e até pessoas, minhas amigas. Eu só penso, às vezes penso, tu tens o direito a continuar a fazer piadas machistas, racistas, transfóbicas, o que quiser, mas eu pergunto, tem graça? Eu já nem pelo ponto de ser correto ou não correto, tem graça? Em 2023 tem graça fazer piadas sobre gays? Tem piadas, podes fazer, mas acho mesmo muito difícil. Ou arranjas um ângulo mesmo super novo para falar, ou então penso, para quê, não é? Para que ainda estás... Há tanta coisa no mundo, porque é que vais fazer... Preguiçoso, fácil. É preguiçoso e agora parece estar na moda bater nas pessoas trans, o que é mesmo triste, bater nas pessoas que socialmente já são constantemente, na vida real, violentadas e discriminadas, e estar a contribuir para isso. Diogo, e o humor desse prisma pode maltratar, humilhar, magoar? Claro. Eu sei que não é como dar porrada fisicamente a uma pessoa, mas claro que pode contribuir para alimentar estereótipos e discriminação. As coisas, mesmo que seja humor, as coisas não acontecem num vácuo, acontecem num contexto social e cultural que o humor alimenta-se de alguma sociedade e contribui para outra, não é? Os humoristas não são peças isoladas da sociedade que dizem só piadas por dizer, não, fazem parte de uma cultura e através do humor continua-se a veicular pensamentos, o que se pode provocar e tentar, de um lado, ser progressista e provocar e ir para o outro lado, e já pensaram que há aqui outro ângulo para ver isto, e já pensaram que pode ser este ângulo mais progressista e pode continuar a veicular e a sustentar ideias racistas ou transfóbicas ou classistas, o que for. E há o humor que anda a envelhecer mal, mas que ainda continua a ser praticado? Sim, acho que sim, mas lá está. É ao contrário do que algumas pessoas dizem, que acham que eu quero cancelar colegas humoristas ou pessoas normais para fazerem piadas. Eu não quero nada, eu sou mesmo a favor da liberdade de expressão e acho que as pessoas devem usá-la como bem entenderem. Agora, para já, depois também há os limites da liberdade de expressão, até consagrados na lei. Mas é mesmo este ponto, sim, uma piada pode ser só uma piada e por dizer uma piada um bocado mais transfóbica, não quer dizer que sejas transfóbico na vida real e que odeias pessoas trans e que queres que elas sejam violentadas. Mas também não podes descartar a responsabilidade total do valor das palavras e de
e de não aceitar que E a o piada impacto transfóbica tem na construção do pensamento social coletivo. claro. Portanto, a minha posição é algures ir no meio. Sim, não é a mesma coisa que chegares ao pé de uma pessoa transfóbica, uma pessoa trans e dás-lhe um soco na cara. Não é. Mas também não é completamente inócuo. E pode magoar, pode magoar, deixa a moça, não é? Sim, pronto. E depois é contigo, está tudo bem. Também não és um vilão porque faz uma piada sobre isso. Fica contigo. Houve um gatilho no teu percurso, já disseste que no passado o teu tipo de humor era diferente. Que gatilho foi esse que fez com que tu começasses cada vez mais a ficar com um olhar mais feminista e antirracista, etc., no teu tipo de humor? Devo tudo às pessoas que me rodeiam. Tenho ideia que foi o teu grupo de amigas que te... Sim. Que te... Em todas essas vertentes, são sempre as pessoas à minha volta, ou os autores que leio, ou os podcasts que ouço. Portanto, isto é um processo coletivo em que eu sou um gênio nisto. Devo tudo o que aprendi sobre feminismo e sobre igualdade de género e até masculinidade tóxica e aquilo que eu tenho ainda todos os dias de rever no meu comportamento e no meu pensamento. Devo tudo às minhas amigas, assim como devo tudo o que sei sobre, ou como tento posicionar-me em relação, como sendo uma pessoa branca antirracista, devo tudo às pessoas negras com quem aprendo e ouço, ou ciganas, ou o que for, o mesmo para direitos LGBT. E fui tentando também perceber qual era o meu lugar de fala, essencialmente, para poder usar a minha voz como aliado, mas sem sobrepor a essas pessoas. Portanto, também houve aqui um equilíbrio. Mas percebeste a importância de ser aliado? Sim, e que há um tipo de usar o meu privilégio. E que há um tipo de atenção perante um homem branco, heterossexual, que as pessoas param para te ouvir, ou têm parado para te ouvir, e esse lado de aliado pode ser importante. Sim, só que eu tive também que aprender a regular, perceber isso e perceber porque é que eu tenho tanta atenção sobre dizer que sou um homem feminista, quando felizmente há tantos homens feministas, e quando, acima de tudo, o que interessa é ser ouvido neste caso são as mulheres, não é? As mulheres é que têm que ser ouvidas. Houve uma situação que já falaste muito, mas tu falaste agora da atenção que tiveste sobre a crise na habitação, e também andando para trás, houve um momento que marca o teu percurso, que foi quando tu perguntaste nas redes sociais sobre quem é que já sofreu assédio, não é? Sim, de repente a coisa fugiu-te das mãos. Não estavas à espera de tantas mulheres, raparigas a dizer eu também, não é? Sim, não fazia ideia também. Porque lá está, enquanto homem branco, cisgênero, heterossexual e de classe média, não é? Parece que andamos com palas, eu andei com muitas palas, e não é por falta dos meus pais serem não empáticos para estas situações, é a sociedade. Nós realmente, uma pessoa, um ser humano com estas características aqui em Portugal, estava muito, muito privilegiado e não havia muita coisa à minha volta, não percebia como é que havia tanta discriminação segundo a orientação sexual, como é que as mulheres ainda eram tão constantemente assediadas e ganhavam menos. E genuinamente deste conta nessa altura mais, não é? Sim, mas mais uma vez tenho que tirar o ónus todos de mim, não é? Isto só é possível graças às minhas amigas. Não, e digo antes, tu não tinhas dado conta disso. Sim, não é que eu fosse ativamente machista ou racista, mas estavas um bocadinho aliado. Era menos desatento, achava que as coisas não eram assim tão... que o país não era assim tão racista, que o país não era assim tão machista. Na verdade há um senso comum assim. Sim, mas depois quando felizmente temos amigos e amigas e autores, escritoras, artistas que nos abrem os olhos, depois aí já não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Também estavas-me a dizer há pouco que quando olhas para alguns textos teus ou espetáculos teus que têm poucos anos, têm 2 anos, e tu queres eventualmente voltar a pegar neles, sentes logo a vontade de alterar coisas, nem que seja nas nuances, não é? Sim, acho que faz parte do percurso de todos os artistas, mais ou menos. Eu olho para as coisas que fiz há pouco tempo, há alguns anos, já tenho muita vergonha. Já tens? Sim, não há uma vergonha que, meu Deus, vão-me matar. Não, mas é assim um bocado... Um bocado cringe. Sim, tenho algumas coisas já com alguns anos consigo, ok, pronto, isto aqui não foi horrível, não foi mal de todo, mas sim, em relação ao último solo de stand-up, o processo de humanização em curso,
Pronto, estreiei já há 2 anos e estava a dizer em off, foi um bocado a recuperação depois da pandemia e depois da polémica toda da passagem de ano. Foi mesmo muito, muito, muito violenta. Foi uma coisa... Foste abaixo? Sim, estive em casa a chorar durante uma semana, não conseguia sair de casa, estava mesmo... Foi assim... Porque aquilo tornou-se... Foi muito para além da passagem de ano, ou dessa polémica em si. Foi um ataque assim, muito, muito, muito grande. Procuraste de insultos, ajuda? Ameaças, sim. Ameaças de morte. Foi assim uma cena, e depois, claro, ficassem os trabalhos, etc. Foi assim uma coisa muito, muito difícil, perder 30 mil seguidores no Instagram, etc. E terapia? Procuraste terapia? Sim, a terapia E é muito importante. continuas? Não continuo porque não tenho dinheiro muitas vezes para fazer, mas Percebo. quando eu voltar a ter condições financeiras, gostava de fazer terapia todas as semanas. Mas Gostava é uma de fazer. questão que importa também falar, que é claro. o preço Sim. para se ter acesso a um psicólogo, a um psiquiatra, o que seja. A saúde mental ou a doença mental é uma questão que passou a ser mais posta e falada desde a pandemia, mas a maioria dos portugueses não tem acesso, não tem dinheiro suficiente para ter acesso a terapia psicológica, e o SNS tem muito poucos psicólogos, não é? Sim, repara como as coisas estão ligadas, e aqui também peço aos nossos ouvintes que vão ouvir pessoas mais que sejam especialistas na área, mas pronto, dando aqui os meus 2 cêntimos, as coisas estão ligadas à desigualdade económica, não é? Estão ligadas à saúde mental, vai sempre deteriorar-se se tu não tiveres estabilidade na vida, se não tiveres se estiveres sempre com a corda no pescoço para pagar a renda e as contas, se vires que não estás a conseguir dar aos teus filhos os alimentos e os livros, ou o que for, os bens que eles precisarem. E conta também ter dinheiro para algum lazer, para a saúde mental. Atenção, que essa é isso outra. é importante. Nós temos E que um viver. círculo de amigos, de afetos, claro que sim, mas ter dinheiro para o lazer é importante e contribui para a saúde mental. Claro, se não houver dinheiro é mais complicado. Claro, nós temos que viver, não é sobreviver, não é? Nós não é suposto andarmos aqui todos na roda do hamster para sermos eficazes. Para pagar as contas e para gerar lucro para os nossos patrões. Mas é a vida da maior parte das pessoas. Maior parte das pessoas. Por isso é que temos que lutar por um país onde as pessoas possam realmente viver, onde tenham o direito ao ócio, o direito ao prazer, o direito ao tempo com os filhos, em que os filhos não estejam sempre a fazer os trabalhos de casa e as pessoas saiam do trabalho às 7 para dar banho aos filhos um bocado à pressa, para deitar, para acordar no outro dia às 7 da manhã ou às 6 da manhã para irem outra vez trabalhar e viver. Onde é que está, não é? Porque, e a questão é, o dinheiro está muito mal distribuído, porque era possível as coisas serem diferentes, era possível as pessoas terem mais tempo para os seus filhos, para viver, para respirar e não estarem a trabalhar. É que ainda por cima trabalham estas horas todas para receber misérias. Para as latas de atum. Quer dizer, nós vemos os bancos, nós estamos numa situação em que há cada vez mais gente vive na rua, há cada vez mais gente completamente na merda, e os bancos apresentaram todos juntos 1.000 milhões de lucro. Isto não é normal, não é? Isto não pode parecer normal. Nós olhamos e vemos cada vez mais gente a viver em tendas, e os bancos todos, com os créditos à habitação e com os lucros que estão a fazer, apresentam este número. Isto é completamente descabido numa sociedade que devia ser normal. É descabido. Estou-me a rir porque é surreal que isto seja a nossa realidade. Importa questionar e perceber em que sistema é que estamos a viver. Eu agora gostava de pôr a ouvir um áudio e que depois o comentasses. Olá, como é que estão? Espero que esteja a correr muito bem a conversa. Eu costumo dizer e vou repetir que namorar com o Diogo Faro está finalmente a dar frutos ao fim de 2 anos e tal, porque começo a ser convidada para falar nos meus podcasts preferidos. E Bernardo, o teu podcast foi o que eu mais ouvi ao longo deste ano, portanto estou muito feliz por estar a falar para aqui, por estar a falar sobre o Diogo, claro, que é esta pessoa linda que devem estar a ouvir todos e que o Diogo diz sempre que o maior talento dele é juntar pessoas que não se conhecem, uni-las e fazer delas amigas e criar grupos. E eu não sei se esse é o maior talento dele, porque o Diogo tem muitos talentos escondidos, e aproveito já para lançar esse mote desta pergunta, que eu acho que pode ser muito interessante vocês explorarem talentos que as pessoas não sabem que o Diogo Faro tem, e são muitos, mas de facto juntar pessoas eu acho que é um dos maiores, é uma das coisas que ele faz melhor na vida. Nós temos um grupo de amigos
enorme, grupos do WhatsApp que começaram com 10 pessoas para ir fazer um jantar de Natal e de repente estão lá 40 ou 50 pessoas que falam diariamente, que debatem o estado do mundo, pessoas que vêm de diferentes fações políticas, pessoas que acreditam em coisas muito diferentes e em maneiras muito diferentes de mudar o mundo, mas que todas têm isso em comum, claro. Acho que isso pode ser interessante também saberem sobre o Diogo, que apesar das suas muito vincadas opiniões a que temos acesso através das redes sociais dele e com as quais eu concordo na grande maioria, o Diogo é uma pessoa muito aberta a falar com gente que pensa diferente. Eu acho que isso às vezes pode de facto não passar essa imagem, mas neste grupo ao qual eu me refiro temos pessoas que acreditam em coisas e que defendem coisas bem diferentes da esquerda na qual nós acreditamos, não é? E que o Diogo acredita, mas isso não nos impede de dialogar e de tentar perceber o outro lado. Eu acho que isso é muito bonito de observar e depois, pronto, acho que é isso. Acho que sou muito grata a ter conhecido o Diogo. Eu já acompanhava o trabalho dele há algum tempo, enquanto ativista, humorista. Acho que esta discussão de se os humoristas devem ter uma posição ou não sobre as questões políticas, se devem posicionar, é uma questão do momento, não é? Muito importante, e na qual acho que o Diogo é muito focado sobre isso. E pronto, eu tenho muito orgulho nele e tenho muito orgulho em que as suas posições sejam claras no seu trabalho, porque eu acho que a neutralidade não existe e acho que ser neutro quase sempre é estar do lado errado das questões, mas pronto, é só a minha opinião. E lançar aqui uma pergunta, que é se o Diogo nos pode deixar com uma receita do prato que já fez em mais dates com mais pessoas. Qual é, Diogo Faro, o prato que faz com que os teus dates caiam sempre na tua conversa e que tu consigas aquilo que tu queres nos teus dates? Quero saber qual é essa receita, partilha. Beijinhos! Bom, temos aqui muita matéria, Diogo. Acabámos de ouvir a voz da atriz e encenadora Joana Brito Silva, a namorada do Diogo Faro, com quem ele contracena na peça Amor, Quero Beijar Mais Pessoas, no Vilaré. Vamos ouvir a resposta a todas estas questões colocadas pela Joana na segunda parte desta conversa. Vou querer falar deste seu talento em juntar pessoas, o que é que já resultou desses encontros, e quero que ele me revele alguns desses talentos escondidos que a maioria das pessoas desconhece. Quero que ele fale sobre o que envolve a não monogamia, com consentimento, e as regras que ele e a Joana estabeleceram para esta relação. Como é que está a correr este espetáculo, que é o reflexo deste casal e do que estão a viver. E claro, quero que ele revele a tal receita do prato que faz com que os seus dates caiam sempre na sua esparrela. Eu ia dizer conversa, mas esparrela agora... Isso é péssimo. Que prato foi esse que conquistou a Joana e outras tantas pessoas? Consta que é um sucesso. Eu próprio vou querer aprender. Fiquem desse lado para a segunda parte desta conversa e vamos ver para onde é que vai, que promete assuntos suculentos e bem condimentados. Exatamente. Boas escutas.